Aleluia. Cadê a menina lá que eu dei o CD para ela? Aleluia. Olha para o teu irmão que está ao outro lado e diga assim: Deus está nesse lugar. Olha para o outro lado para não ter ciúme. Diga para ele: Deus está nesse lugar. Oh, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. E não é porque o homem ou a mulher está aqui, mas é porque o grande ele já chegou. E aonde o grande chega, ali também chega a solução, ali chega a cura, ali chega a libertação. Quantos creem que hoje Deus vai fazer o sobrenatural nesse lugar? Levante a tua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo. Pode soltar, querido, em nome de Jesus. Pode aumentar aqui o playback para mim. Aleluia. Feche os seus olhos. Deus está nesse lugar. Aleluia. Presta atenção nesse louvor. Oh, glória a Deus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom ter amigos quando tudo vai bem. Aumenta o playback. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se te machucarem e tentar te matarem, meu Deus, lembrarás das promessas que eu te fiz. Mas se for impossível, o que vamos fazer? Clamarás a mim. Lembrarás que eu sou teu Pai. Não te esquecerás e dirás: Senhor, eu confio. Mas pastora, está doendo demais. Ei, presta atenção. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando a saúde vai bem. Eu quero ver tua fé quando a doença aparecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se te machucarei e as forças se acabarem, lembrarás das promessas. Quem tem promessa aqui nessa noite? Oh, então adore, adore. Oh, mas se for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que eu sou teu Pai e não te esquecerás. Senhor, eu confio em ti. No meio das lutas, no meio das provações, como é difícil dizer eu confio. É fácil quando o problema está na casa do vizinho, mas quando a provação chega na nossa casa, ei, Ele quer ouvir você dizendo: Pai, eu confiarei. Levante a tua mão e diga assim: Pai, eu, diga igreja, confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Será que você confia mesmo? Pai, eu confiarei. Pai, só Deus sabe. Confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, aleluia! Eu confiarei. Pai, eu
Bíblia sem mais demoras. Eu vou pedir uma ajuda aí do pessoal do som aí, que eu tenho ministrado quase aí diariamente, rádio, na internet, nas igrejas, minha voz está indo embora. Se puder mandar o som para cá para mim poder ouvir, eu agradeço. Abre a tua Bíblia. Amém, aleluia. Glória a Deus, obrigada. Não joga para a igreja não, joga para mim. Aleluia, para não perturbar o ouvido dos irmãos. E nós vamos estar aí ministrando a palavra do Senhor. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Levante a tua mão e diga glória a Deus. Ei, eu vim aqui para ouvir Deus falar. E Deus falou comigo profundamente através dessa palavra. Eu queria que você abrisse aí em 2 Coríntios. Carta de 2 aos Coríntios. No capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4. No verso 7, que é o tema dessa pregação, desse congresso. Coríntios 4, 2 Coríntios 4, verso 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o teu banco e dê sua melhor salva de palmas para o Senhor nessa noite. Mais forte, vai mais forte. Aperta a mão desse irmão que está do teu lado e diga assim: irmão, que bom que você está aqui. Aleluia, aleluia. Como é bom ver você aqui. Isso, dá um abraço nele, faz você estar bonito hoje. Aleluia, as irmãs prepararam essa festa tão linda. Ei, mas o principal da festa, o dono da festa, já está aqui. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos descem, levantam a mão e diga glória a Deus. Se assente adorando ao Senhor nessa noite. Quando eu li essa passagem que foi me dado o tema para estar ministrando nessa noite, eu comecei a estudar a palavra e comecei a ver algumas coisas que me chamaram a atenção. E trazendo como início, o princípio dessa pregação, nós temos duas palavrinhas muito importantes no início desse versículo. A primeira palavra é temos. Fale comigo, temos. Temos. Fale mais forte, temos. Temos. Fale mais forte que você puder, temos. Temos. Depois dessa palavra temos, tem o que logo após? Não. Uma vírgula. E depois da vírgula tem o quê? Porém. Temos, porém. E analisando a palavra temos, que vem do verbo ter, significa estar em posse, agarrar, receber, sofrer, estar em posse ou em poder, atar-se, confiar-se. Ter ou temos significa mais de 50 significados no português. Tudo significando, trazendo para o possessivo. É meu, eu tenho. Só que na palavra de Deus me chama muita atenção. Depois dessa palavra, quando diz temos, tem uma vírgula e diz porém. A palavra porém significa contudo, mas o que você tem não é teu. O que eu tenho também não é meu. Deus, ele tem nos dado algo precioso, algo valioso ao decorrer da nossa carreira ministerial, ao decorrer da nossa vida com Cristo, ao decorrer da nossa vida com Deus, caminhando na palavra, caminhando para a casa dele, caminhando para o céu. Mas é algo que você e eu temos, mas porém não é nosso. Se você vê aqui logo abaixo, o apóstolo Paulo no primeiro verso do capítulo 4, ele já começa deixando bem claro que Jesus é o centro do seu ministério. Você depois chega em casa, não leia só o verso 7 não, leia o capítulo 4 inteiro. Você vê, vamos ler rapidinho o verso primeiro, diz assim: olha, pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo que andava com Jesus, ele sabia que aquele ministério que ele tinha não era dele. Ele sabia que ele fazia, ele em nome de Jesus, ele praticava, ele agia, mas ele sabia que o que ele tinha não era dele. Olha para o nome e diga assim: o que você tem não é teu. Pastora, peraí, pastor, o que só está falando, pastor? Quem é espiritual já está entendendo. Ei, tudo com zelo do que Deus te deu, porque o que você tem dentro desse vaso não é para a tua glória, é para a glória dele. Pastor, ok, nós temos, mas o que nós temos? Aleluia, aleluia. Ei, temos,
tesouro. Que tesouro é esse, pastora? Diga para o teu irmão: a presença. Aleluia. Olhe para o outro de lado e diga: a presença. Quem já está entendendo o que Deus está falando nesse lugar, não é teu, não te pertence, mas você tem dentro de você, que é a presença. E que presença é essa, pastora? É a presença do Deus Todo-Poderoso, que aonde essa presença chega, muda a vida, transforma a história, muda cativeiro, mata, faz vida, faz nascer. Essa é a presença de Deus, ela transforma a situação. E quando essa presença está dentro da tua vida ou da minha vida, aonde você põe os teus pés, ali Deus abençoa. Aonde você coloca as tuas mãos, ali Deus prospera. Por muitos e muitos anos foi se pregado nos anos 90, mais ou menos. De repente alguns que estão aqui nem eram nascidos, mas outros já eram nascidos, de repente não estavam na presença do Senhor. Mas no ano 90 foi muito propagada a palavra prosperidade. E por ter sido muito pregado, causou um certo repúdio no povo de Deus, achando que a palavra prosperidade veio do inferno, achando que a palavra prosperidade não vem de Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: é mentira do diabo. Olhe para o diga assim: Deus quer que você seja próspero. Só que tem um porém: a prosperidade de Deus não é como o homem vê. Porque a prosperidade do homem visa logo, quando fala em prosperidade, o quê? Dinheiro. A prosperidade de Deus diz assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Essa é a prosperidade. Pastora, por que a senhora fala isso? Porque se a prosperidade fosse dinheiro, os grandes homens, empresários lá nos altos arranha-céu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York, não davam um tiro em suas próprias cabeças, tendo tantos milhões na conta. Perdeu alguns milhões, vai lá e se mata porque acha que não tem mais jeito. Mas olha para o teu irmão e diga assim: Deus, ele vai entrar com providência na tua vida. Ei, quando a providência de Deus chega, a prosperidade ela chega. Você pode ter pouco na conta, mas não falta o pão, não falta o calçado, não falta o vestido. Será que você está entendendo? Deus está falando com vidas aqui. Pastor, o que está acontecendo comigo? Ei, você está sendo fiel, vaso. Você tem sido fiel ao Senhor. Você tem permanecido fiel mesmo em meia luta. Ser fiel e no muito. Deus, ninguém me falou nada não. Eu estou falando que Papai do Céu está colocando no meu coração. Não tem nada a ver com a pregação, mas Deus está falando assim. E quando essa presença chega, ela muda história. Ela muda jeito de viver. Ela muda o jeito de falar. Ela muda o jeito de pensar. Eu queria que você rapidamente, eu precisava ler esse versículo porque é o tema, mas eu queria que você abrisse comigo lá em Jeremias. Aleluia. Essa presença, nunca se esqueça, essa presença não pertence a você. Essa presença, ela é de Deus e ela é emprestada. É verdade. Temos, porém, esse tesouro. Obrigado, Jesus. Nunca se esqueça que o tesouro é a presença dele. É a glória dele, que é onde chega com você, faz transformar vidas, situações. Enquanto você abre aí Jeremias 18. Muitos sabem que lá no Brasil, ontem foi anunciado que aqui foi falado. O Congresso Nacional aqui nos Estados Unidos da América ontem decretou, legalizou o casamento homossexual. Pastora, a senhora não tem medo de falar isso? Não, porque quando a gente fala com a palavra, a gente não tem que ter medo. A gente tem que permanecer fiel a Deus e esquecer que são almas que precisam do Senhor. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as potestades que atuam nos lugares. Pastor, o que a senhora faz? A senhora vê uma pessoa que tem a tendência homossexual, eu abraço. Eu abraço, eu amo, eu oro por ele. E prego a palavra e deixo ele decidir. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Cada um vai seguir o seu caminho. Quem é você, quem sou eu para decidir para quem vai, quem não vai para o céu? Ei, nós não temos esse direito. Só existe um que sabe. A palavra do Senhor diz que lá no céu vai ser um lugar de surpresas. E muitas das vezes nós pensamos, nós achamos que estamos no direito de julgar ou apontar. Ei, ninguém aqui está pregando e dizendo para nós aceitarmos o pecado. Não! O pecado tem que ser repudiado. O pecado tem que ser deixado. O pecado tem que ser repreendido.
fazer como Jesus fez lá na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes o mais engraçado que eu acho é que pastores, eu comecei a mexer naquele Facebook, eu vi um monte de crente botando lá a bandeira colorida lá na foto. Aí teve muita gente que criticou, que foi lá, reclamou, o pastor é errado. Só que tem uma coisa, antes de você eu criticar, você tem que entender, tem muita gente que faz as coisas e não sabe nem o que está fazendo. Aí achou bonito. Daí que, irmão, quem sabe o que é o arco-íris? O arco-íris é a aliança de Deus com o homem, dizendo que a terra nunca mais vai acabar em água. Aí Satanás pega essa aliança do Senhor e faz com que você achemos, pois então hoje em dia é um símbolo do homossexualismo. Mas eu quero te dizer, mas é a aliança de Deus para com o homem, dizendo que a terra não acaba mais em água. Mas se eu comer carne escandaliza teu irmão, não coma. E eu com muito carinho peguei meu text mesmo, porque ovelhinhas lá da minha igreja também colocaram. Porque não sabe, irmão, não é que fizeram por maldade. Mas sabe o que acontece muitas das vezes no nosso meio? É mais fácil a gente apontar do que ensinar. É mais fácil empurrar do que ajudar a levantar. Não é assim? É mais fácil bater do que dar um carinho. Porque assim no casamento, trabalho com casados há 24 anos. Como é fácil mandar embora. Como é fácil brigar e dizer que não ama. Mas como é difícil pedir perdão. Uma palavrinha só, às vezes se fala 300 palavras na hora da briga. E na hora de falar assim, me perdoe. Ai, como é difícil. E no mundo espiritual não é diferente dentro da igreja. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, começa a pedir uma graça especial do Senhor para amar essas vidas. Ei, você não está entendendo, Jesus está voltando. Ei, não é tempo de pregar só em 4 paredes. Não é tempo de eu vir para cá pregar só para a igreja se encher e amanhã ir para casa trabalhar sem fazer nada. É tempo da igreja crescer e se encher e lá resgatar as vidas que estão indo para o inferno. É muito bom chegar aqui e ouvir uma palavra para pular, para saltar, para se encher. Eu gosto, sou pentecostal. Mas por que Deus te enche? Para que você sai daqui no reteté firme, cheio? Ei, é para ganhar aquelas almas que estão perdidas lá fora. O evangelho não mudou. Jesus salva, batiza, cura e leva para o céu. É simples assim. Estamos inventando tantas coisas. Estamos inventando tantos dogmas. Estamos inventando tanta coisa que o próprio Jesus falou na sua palavra. Vós mesmo carregais um fardo que vós não podeis carregar. Vinde, aprendei de mim que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jesus, ele fez de tudo para você entrar no céu, inclusive entregou a vida dele. Jesus entregou a sua própria vida por amor a mim, por amor a você. Eu sou filha de pastor, fui criada na igreja. Nunca me desviei para a glória do Senhor e pretendo nunca me desviar. E que o Senhor venha me cobrir com o sangue dele. Mas eu sei, pastor, por isso você pensa que eu não passo luta. Você passa que quem nasceu não passa, irmão, porque Satanás, ele não dá folga para ninguém, não. O objetivo dele é levar as almas para o inferno. Mas olha para o teu irmão e diga assim: nós vamos para o céu. Diga, nós vamos para o céu. Eu sinto Deus nesse lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jeremias 18. Aleluia. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Não se preocupa não, a pastora é que mora mais longe aqui. Eu não vou ficar muito tempo não, vai ser onde Jesus quer. Mas Deus colocou uma palavra linda dentro dessa passagem aqui de 18. Jeremias 18, 1 ao 4, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até aqui. Antes de Deus colocou em meu coração 7 pontos, vai ser rapidinho, para a confecção de um vaso.
Mas antes de entrar nesses 7 pontos, eu queria falar para você uma coisa que me chama a atenção nesse verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ei, vaso que está aqui nessa noite, Deus, ele não deixou você cair para você se quebrar. Deus, ele não perde. Deus, ele não deixa cair. Deus, ele não perde. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro sabia o que estava fazendo. O oleiro sabia onde estava mexendo. O oleiro não deixou cair, foi lá, juntou o carro, como eu já ouvi muita gente falar, não. Quebrou na mão do oleiro. Pastor, o que é isso? Essa prova que você está passando, essa luta que você está passando, não se preocupe. Deus está no controle dela. Você não caiu na mão do oleiro. Você permanece na mão do oleiro. O inimigo às vezes quer dizer para você que você não tem mais condição. Quer dizer para você que acabou. Quer dizer para você que não tem mais jeito. Ei, você vai dizer, eu permaneço na mão do oleiro. Eu permaneço na mão do oleiro. Aleluia. O primeiro ponto para se fazer um vaso de barro. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro ponto é a escolha do barro. Para quem já foi oleiro aqui no Brasil, ou quem mexeu com olaria, sabe o que eu vou falar? Existem mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para fazer um vaso. 200 tipos de barro, mas só 8 servem para fazer vaso. Pastor, o que é feito nos outros barros? Nada. Vira rua, vira pó, vira alguma coisa, mas não vira vaso. E a palavra do Senhor diz, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Você já parou para pensar que dentre tantos outros barros, você está sentado aí hoje, vaso, na mão do oleiro, ainda que em caquinho, ainda que em pedacinho, mas você permanece na mão dele. Você é um barro escolhido, e desse barro ele vai fazer um vaso. Quantos tem isso? Levanta a mão e diga glória a Deus. No segundo ponto que o barro é o ponto da surra. Quando o oleiro escolhe o barro, vai escutando aí. Ah, que legal, foi escolhido no meio dos outros barros. Mas você não está preparado. Quando te pega, ele te dá uma surra. E nessa surra que você começa a levar, que o barro começa a apanhar. O barro é pisado, o barro é amassado, para retirar, sabe o que? O ar dele. Quando você está sendo pisado, amassado, esse ar, eu traduzi para o meu eu. Eu traduzi para a minha vontade. Porque o vaso, para ser verdadeiramente usado na mão do oleiro, ele não pode ter o eu. Ele não pode ter mais a vontade. Ele tem que ser como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O vaso, para ser usado, o barro, para se transformar em um vaso de honra, ele não pode ter ar. Por isso que o oleiro pega a massa, bate, joga no chão, pisa, tá lá, vai lá, procura lá na olaria, porque ainda não é vaso, está sendo amassado. Olha para o teu irmão e diga, você está sendo amassado. O oleiro te escolheu, diga para ele, o oleiro te escolheu. O terceiro ponto é o ponto do curtimento. No ponto do curtimento dessa fase é que se brota as impurezas do barro. O crente chega na igreja, aceita Jesus, e ao aceitar Jesus, Jesus pega e começa a amassar aquele barro. E quando começa a tirar o eu, aí chega a fase do curtimento. É quando o barro começa a botar as impurezas para fora. Aí já começa a não sentir mais vontade de carregar aquilo mais com ele. Porque agora ele começa a querer pegar liga. Ele começa a ter vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Ele começa a ter vontade de vir para a escola dominical. Ele começa a ter vontade de subir um monte, que aqui na América é tão difícil, mas aqui eu vi umas ruas altas aqui, irmão. Dá para subir ali e fazer um monte. Lá em Massachusetts tem não, é rua tudo plana. É nós descendo, meu irmão, olha um monte ali. Aqui chega, ei, começa a ter vontade, sabe o que é isso? É as impurezas saindo e você querendo chegar mais perto de Deus. E você querendo virar um vaso de valor na mão dele, mas ainda você está sendo curtido. Deus, ele está tirando aquilo que não presta. Deus vai tirar e vai te fazer um vaso de honra. Quando escreve isso, levanta a mão e diga glória a Deus.
Aleluia. No quarto ponto, Glória a Deus. Aleluia. se chama o ponto do osso. Como assim, pastor? Aleluia. Eu estou correndo um pouco, que eu quero parar um pouco nos últimos 2 pontos. Aleluia. O ponto do osso é o início da construção do vaso. É quando ele toma forma e começa a deixar de lado as suas próprias formas, as suas próprias vontades. Você não é mais o que você quer ser. Você não é mais o que você pensava ser. Você não quer ser mais o que você queria ser. Você começa a querer tomar forma que Deus quer que você tenha. Você não pensa mais como o mundo pensa. Ainda que postem numa rede social, pense assim, você fala, não, eu não penso assim porque o meu pensamento é a mente de Cristo. Eu penso como Ele, eu falo como Ele. Eu não ando mais segundo as vontades desse mundo. E quando o vaso começa a ser moldado, ele começa a pegar a forma do céu. Aleluia. Ele já não tem mais prazer, pastores, a andar nessa terra. Ele não sente mais prazer nas coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro salvo, ele começa a ter saudade do céu. Eu não sei se você já sentiu isso, irmão. Eu não sei se você algum dia sentiu, mas eu sinto saudade do céu. Esse mundo aqui tá terrível, tá tenebroso, tá cada dia pior. Pastor, mas eu não quero não, meu irmão, me sole, não, mas todo mundo vai. E um dia você também vai. Mas nós temos que ter saudade do céu. Ainda que nós andemos aqui, pregamos, falamos, vivamos em Cristo. Mas o verdadeiro crente, ele tem saudade do céu. Todos têm aqui que tem saudade de casa. Ei, essa cidade aqui não é tua. Existe uma cidade celestial que está sendo preparada para mim e para você. E é a cidade de Deus que me espera. É a cidade de Deus que te espera. Olha para o teu irmão e diga assim: existe uma cidade que nos espera. Existe uma cidade que nos espera. Ponto do osso. Aleluia. Quando já estamos sendo formados, quando já estamos já quase prontos, achando que vamos ser usados, irmão, aí vem o ponto da prateleira. O ponto da prateleira é o ponto do hidro. Aleluia. Ei, vaso, fecha os seus olhos nessa Amém. noite. Obrigado, Jesus. I love you. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória. O ponto da prateleira é o seguinte: Aleluia. é o ponto que o vaso já está formado. Amém. Mas quando ele é colocado lá naquela prateleira, ninguém pode tocar nele. Aleluia. Ninguém toca porque se tocar ele quebra. Ninguém toca porque se alguém tocar ele deforma. Glória a Deus. Ninguém toca, sabe por quê? Porque se tocar ele pode cair no chão e quebrar. Somente o oleiro pode tocar. Somente o oleiro, com sua técnica de olaria, pode manusear aquele vaso. Aleluia. É quando o vaso já está cheio, né? Aceitou Jesus, batizou, agora eu quero ser usado. Aleluia. Aleluia. Temos que ter muito cuidado. Obrigado. Há uma linha muito fina entre Deus e o homem. Glória. Aleluia. Pastora, como assim? Deus, aleluia. É muita gente falando, é Deus que está falando, e às vezes não é Deus que está falando coisa nenhuma. O vaso não está sendo usado pelo oleiro. Mas o vaso, quando é usado pelo oleiro, ele sabe. E a igreja sente. Você não precisa se preocupar. A palavra do Senhor diz para não julgar o profeta, mas você pode julgar a profecia. Pastora, por que não o profeta? Porque o profeta está na mão de Deus. Você está na mão de Deus, eu estou na mão de Deus. Quem julga é Ele. Quem nos julga é Ele. Então você não precisa se preocupar. Mas você, pastor, e como eu julgo a profecia? Não tem coisa melhor do que o tempo. Você quer saber se o vaso falou de Deus? Espera o tempo de Deus. Não sai murmurando, não sai falando. Ah, porque a vida dele está torta. Nem Deus, ele que usa quem quer. Ele usou a mula para Balaão. A mula deu lugar e Deus usou a mula. É, e quando Deus ele quer falar, ele usa quem ele quer. Aí aquela pessoa não esteja na posição lá, ele usa para abençoar você. Uma coisa que muita gente não entende. Acha que Deus usa o profeta pelo profeta. E não é pelo profeta. Deus usa por amor à igreja. Deus usa por amor às ovelhas. E muita gente julgando pastores esquece que Deus está usando ele não é por causa da capacidade dele. Deus está usando por amar você. Deus ele está usando aquele vaso porque ele te ama. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus ele te ama e ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Vaso na prateleira.
Deus. Não toque naquele vaso. O vaso é frágil, mas é um vaso que tem um dono. O vaso pode quebrar, mas aquele vaso tem um dono. Ei, vaso, coloca a mão no teu coração e diga: eu tenho um dono. E a palavra do Senhor diz que você é menina dos olhos do Senhor, e ai daquele que tocar em você. Por muitos e muitos anos, pastores, por muitos e muitos anos eu ouvi dizer: não toque no ungido, relacionando só pastores, relacionando somente aos que estavam com o microfone na mão. Mas quando eu comecei a entender e ler a palavra e vi que o escolhido é você que está sentado aí no banco também. O escolhido é todo aquele que aceitou Jesus como Salvador um dia e falou: eu quero, rejeito o mundo e aceito viver o que o Senhor tem para a minha vida. Você é o escolhido de Deus, e ai daquele que toca em você. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Glória ao Senhor nessa noite. É nessa fase que o vaso tem que estar em ligação direta com o seu oleiro, que é Deus. Pois ali é uma linha muito fina, como eu já falei, para ele também se deixar ser usado. Mas quando você é usado pelo próprio Deus, Deus ele honra aquilo que você fala, aquilo que você abre a tua boca, Deus ele honra. Quem sabe você está aqui dentro, você é um vaso que está emborcado. Quem sabe você está aqui dentro e por anos, quem sabe lá no Brasil o Senhor te usou. Você chegou nessa América com proposta de falar assim: não, chega lá, eu vou trabalhar para o Senhor, mas chegou aqui, você se envolveu com dólar, você se envolveu com trabalho, a correria do dia a dia. Não estou te condenando por isso, todo mundo vem para cá para ter uma vida melhor. Mentira quem diz que não veio. Todos que estamos aqui, brasileiros, viemos para pastora, eu vim para fazer obra também, mas você queria trabalhar um catiquinho.